No Espaço Entrevista de hoje, recebendo em nossos estúdios o professor e economista Humberto Felipe para bater um papo com a gente sobre o assunto que está tomando conta do Brasil hoje, que é a demissão do Pedro Parente da presidência da Petrobras, como consequência do desabastecimento e greve dos caminhoneiros. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. O país vai caminhar para onde agora, hein, com essa situação toda que a gente está vivendo? Então, nós estamos vivendo uma incógnita. O caso do Pedro Parente é sintomático, né? Ele é uma pessoa de credibilidade, conseguiu recuperar a Petrobras, mas parece que a pressão para que houvesse manipulações dos preços por parte do governo foi muito grande. A pressão principalmente do Moreira Franco, que faz parte do governo, para que ele mudasse a política de preços da Petrobras. E ele dizia que isso era praticamente inviável. Por que inviável? Porque a Petrobras é uma empresa, ela não é uma entidade governamental. Uma empresa, ela tem que ter lucro. O Estado é que tem que regular os preços, mas utilizando ferramentas do Estado. Por exemplo, a CID era um mecanismo, foi criado como um mecanismo para fazer essa regulação. Só que o Estado perdeu a capacidade de utilizar a CID nesse sentido. Mas uma coisa que muita gente não entende é por que ele estava reajustando os preços periodicamente. Começou a afetar a vida das pessoas, porque subindo o combustível, o salário não acompanha. Como é que fica? Então, olha só, nós tivemos durante 17 meses, o preço do petróleo estava estabilizado a um preço baixo. O petróleo começou a aumentar o preço e o dólar também. A Petrobras compra petróleo no exterior para refinar no Brasil. A matéria-prima está mais cara, então ela tem que repassar para o preço do produto, como qualquer outra empresa. Essa paralisação foi a mais grave que eu vi nos últimos 20, 30 anos. O senhor considera assim? Considero, e por uma razão, né? Nós dependemos muito do transporte rodoviário. E aí os caminhoneiros, né, a categoria, percebendo essa capacidade que ela tem de paralisação e a dificuldade que o governo está tendo de governar, então foi criado esse ambiente extremamente prejudicial para o país. Professor, eu queria falar também dos subsídios rapidamente. O governo concedeu subsídios, benefícios tributários, financeiros, de crédito, que chega a quase 4 trilhões nos últimos 15 anos, já considerando aqui os valores atualizados da inflação. Só no ano passado, 2017, foram 354 bilhões e 800 milhões de reais, ou 5,4% do PIB. Esses cálculos foram feitos pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal do Ministério da Fazenda. Como é que o senhor vê esses subsídios dados pelo governo, concedidos pelo governo às empresas? Então, o subsídio ele tem um grande problema, um viés que você tem que avaliar qual é o retorno, se houve retorno. Subsídio, na realidade, é uma maneira de você beneficiar determinadas áreas e não beneficiar outras. Então, isso já não é interessante. Mas quando oferece um subsídio que ele traz algum tipo de resultado contábil, existe uma justificativa. Mas os valores são muito altos, né? Isso não afetou o Brasil de alguma forma? Com certeza. Afetou por quê? Porque não trouxe nenhum retorno. Só houve perda. Nós tivemos perdas enormes de arrecadação, mas não tivemos em contrapartida qualquer tipo de retorno para a economia brasileira. Então nós tivemos um prejuízo muito grande. E esse prejuízo, não adianta as pessoas falarem quem vai pagar. Quem vai pagar somos nós, não tem outra pessoa para pagar. Conta, hein, professor? Sim. O senhor achou muito alto? Muito, muito alto. Aliás, prejuízo grande. E tem que lembrar de outra coisa, não é só isso. Nós temos a dívida pública, nós temos o inchaço da máquina. Então, o governo, ele tem um custo muito alto para nós hoje. Sim, agora eu gostaria de dizer também sobre a questão do PIB. Setores da economia já estão calculando que o PIB, nesse segundo trimestre, ele vai estar mais embaixo e o Brasil vai perder na questão do crescimento. Sim. Isso está claro, né? Com certeza. O senhor fez algum cálculo? Então, a expectativa da maioria dos economistas é que chegasse a 3% do PIB, do crescimento do PIB. As expectativas hoje mais otimistas estão falando em 2 ou 1,8. Isso representa mais de 60, 70 bilhões de dólares, né? De reais, desculpe. Agora o governo tem que colocar a casa em dia, né? Mas não vai conseguir. Não tem condição. Porque esse governo perdeu credibilidade, ele perdeu a governabilidade. Espera as eleições mesmo? Com certeza. Não, o problema não é só esperar as eleições, o problema é saber quem vai ser eleito. Porque dependendo de quem for eleito, nós vamos continuar tendo as mesmas dificuldades. Com certeza. Tá bom, eu conversei com o professor
Humberto Felipe, ele é economista. Muito obrigado pelos esclarecimentos e por estar aqui com a gente. Fique à vontade. Precisando. A gente